A civilização Inca. A civilização Inca, que se desenvolveu na América do Sul, é o berço de uma das culturas mais importantes e desenvolvidas da América pré-colombiana. E se você sempre quis saber mais dessa civilização, segue no vídeo que eu te conto que história é essa. Essa civilização abrangia as áreas dos atuais Equador, do Peru e de partes da Bolívia e do Chile, possuindo grande diversidade ambiental, com áreas desérticas, densas florestas, profundos vales e elevadas cadeias montanhosas. A unificação dos povos andinos em um único império teria se dado por volta de 1200 d.C., ocorrendo através de um longo processo em que parte das tribos sul-americanas se uniram fundando a civilização Inca. Antes desse período, já haviam pessoas morando na América do Sul, espalhadas em inúmeros grupos de etnias e culturas diversas. Alguns desses grupos continuaram a existir nas Américas mesmo após o surgimento dessa civilização. A história dessa civilização, assim como das demais civilizações sul-americanas, é repleta de mitos e lendas, e os relatos disponíveis sobre os Incas até 1438 são bastante fantasiosos. Esses mitos e lendas tinham por objetivo contar a origem divina dos Incas. Conhecidos como os Filhos do Sol, a mais famosa dessas lendas contava a história do fundador do Império Inca, o imperador Manco Cápac, e de sua esposa, Mama Ocla. Se desenvolveram próximo à atual cidade de Cusco, que mais tarde foi a capital do Império, e até 1438 mantinham um modo de vida muito semelhante a de seus vizinhos, com uma economia baseada no cultivo da batata e do milho, e na criação de lhamas e alpacas. Foi durante o reinado de Puxol-Quiuhtec que os Incas passaram de agricultores e pastores para imperadores de toda a região, exercendo a partir daí um controle político e militar. Porém, a passagem de uma sociedade sem classe para uma sociedade bem mais complexa de um império demandou uma profunda mudança estrutural nessa sociedade. O Império Inca pode ser encarado como uma monarquia teocrática, em que o imperador, considerado como um deus, era ao mesmo tempo um líder político e espiritual, tendo uma esposa principal, que normalmente era uma de suas irmãs, e quantas concubinas quisesse, arcando com o sustento de cada uma delas e também de toda a sua família. Tal posição junto ao imperador poderia ser encarada como uma forma de ascensão social a essas famílias, que de outro modo não poderiam se livrar das intempéries da vida camponesa Inca. O chefe Inca comandava os exércitos e era o supremo legislador, sendo seu cargo hereditário. A palavra Inca significa soberano ou nobre, e o imperador era o Inca por excelência, sendo esse título também estendido aos seus familiares e aos grupos aliados. O imperador estava no topo da pirâmide social Inca, seguido por 4 Suyo, governadores das 4 regiões administrativas do império, que formavam um conselho imperial. Logo abaixo, vinham seus familiares, que representavam a aristocracia ou a nobreza da época, seguidos pelos altos funcionários que auxiliavam na administração do império, sendo isentos do pagamento de impostos. Os sacerdotes se dividiam entre essas duas classes, sendo que os mais importantes geralmente faziam parte da nobreza, e os demais exerciam funções administrativas. Essa classe cuidava dos templos e dos cultos, também realizando adivinhações. Havia também um seleto grupo de mulheres que eram escolhidas a dedo e que serviam ao chefe Inca, aos nobres e nos templos.
Essa aristocracia tinha alguns privilégios, como o recebimento de terras e rebanhos para usufruto, ou seja, seriam donos da produção das mercadorias oriundas dessa terra, mas não teriam a posse delas, uma vez que a terra pertencia ao Estado. Essas categorias, ainda que numerosas, representavam a minoria da população. Em seguida, vinham os governadores das províncias, e depois os curacas, chefes das aldeias conhecidas como eilos, que eram hierarquizados de acordo com o número de pessoas que cada um possuía. Todos esses cargos precisavam ser aprovados pelo imperador e geralmente eram ocupados por seus parentes, exceção feita aos curacas. Com essa organização social, os incas conseguiram manter a hegemonia de seu império até a conquista espanhola. A base dessa sociedade era composta pelos eilas, sendo cada um deles formado por um conjunto de famílias relacionadas entre si. Alguns chefes desses eilos conseguiram, por meio de acordos com os incas, manter certa autonomia, tendo, claro, que servia ao império e seus interesses. Era comum a criação de novos eilas, para abrigar populações deslocadas pelo império, o que podia ser feito tanto para evitar insurreições, como para povoar uma área mais fértil, e assim aumentar suas colheitas. Alguns historiadores chegaram até a afirmar que o Império Inca relocou famílias de eilas menores, estabelecendo um número de 100 famílias por cada eila. Uma forma de facilitar a administração dessas unidades. Dentro de cada eila, era comum o culto a um antepassado mítico. As terras pertencentes aos eilas era de uso comum a todos da comunidade. O trabalho era coletivo, com exceção do chefe e de sua família, vivendo do trabalho dos demais. A maior parte da população era camponesa e tinha por obrigação trabalhar nas terras do Estado e dos sacerdotes, tendo ainda que trabalhar nas obras públicas do Império e prestarem serviço militar se convocados, podendo ainda serem chamados para trabalhar nas minas ou até no serviço de correios, e recebendo apenas o necessário para o seu sustento durante o período trabalhado. Nem todos esses trabalhadores voltavam para casa, devido ao grau de perigo de algumas dessas atividades, e, quando isso acontecia, suas famílias não recebiam nenhum tipo de auxílio. A terra, as minas e a maior parte dos rebanhos pertenciam ao Estado, que redistribuía essas terras aos sacerdotes e aos eilas. Para esse grupo, essa redistribuição era feita anualmente, de acordo com o número de membros de cada família. As terras do Estado e dos sacerdotes eram cultivadas primeiramente pelos camponeses dos eilas e, só depois desse trabalho feito, cada eila poderia cultivar sua própria terra. Tanto as colheitas das terras do Estado como das terras dos sacerdotes eram guardadas em armazéns, sendo que as reservas do Estado serviam para sustentar todas as classes não ligadas ao campo, como o corpo administrativo e aristocrático do Império, os artesãos e soldados. Os campos de criação de lhamas e alpacas também eram mantidos e redistribuídos da mesma maneira. Cada família produzia suas próprias roupas e instrumentos de trabalho, e em períodos de crises e calamidades, o imperador redistribuía o excedente da produção agrícola para que essas famílias pudessem se manter. Os camponeses ainda teriam a obrigatoriedade de trabalhar nas obras públicas e nas minas, sendo esse trabalho compulsório conhecido como a mita. Os artesãos e outros trabalhadores especializados não tinham obrigatoriedade de pagar esse imposto, porém, os seus produtos, dos quais se destacam os tecidos, se destinavam ao consumo exclusivo da aristocracia. Os artesãos produziam também todos os ornamentos e móveis da aristocracia. Ser artesão, além de ser uma honra, era também um meio de ascensão social aos camponeses escolhidos para essas tarefas. Esse modo de organização social e econômica
sem a existência de propriedades privadas e com o Estado detendo os meios de produção agrícola de mercadorias, exercendo um rígido controle sobre a população e mantendo um poder centralizado, induziu por muito tempo a ideia de que os Incas possuíam uma economia socialista. E embora esse sistema de organização social e econômica seja realmente semelhante ao modo de organização socialista, essa é uma ideia errada, uma vez que o embrião das ideias socialistas surgiu bem posteriormente, através de pensadores e sociólogos como Karl Marx. A capital desse império era Cusco, com grandes e estreitas ruas e casas de pedra e madeira. Ali eram construídas as mais majestosas casas e palácios do império. Por ser a cidade mais importante, ela sempre recebia muitas pessoas e, para identificar de onde vinham, cada grupo era instalado em um local pré-determinado e tinham de manter as vestimentas e insígnias tradicionais de sua terra, de modo que todos pudessem identificá-los. Possuíam grandes estradas que cortavam o império, facilitando o trabalho do exército, dos correios e dos recenseadores, que de tempos em tempos atualizavam os dados de tamanho e de população. A religião girava em torno do culto ao deus Sol. Inti, o mais popular entre os Incas, considerado como um ancestral da linhagem real. Em sua homenagem, vários templos foram erguidos, nos quais um numeroso grupo de sacerdotes lhe prestava adoração, além de um conjunto de mulheres escolhidas chamadas de Virgens do Sol. Além do deus Sol, também cultuavam a lua, o trovão, a terra, o mar e as estrelas. A classe dominante ainda praticava o culto a Viracocha, que era o criador do universo. Os Incas possuíam diversos locais sagrados como montanhas e colinas, e acreditavam que esses locais eram os lares dos espíritos sagrados, que também eram cultuados. O sacrifício humano fazia parte dos rituais, mesmo sendo mais comum o sacrifício de animais. Os Incas são os grandes construtores da América pré-colombiana, utilizando basicamente de pedra, bronze e argila em suas casas, palácios, templos e fortalezas, mas também construíam arquedutos e canais de irrigação, sempre se utilizando da numerosa mão de obra camponesa que possuíam. Também eram muito habilidosos escultores, com peças de ouro que representavam desde animais a figuras de objetos humanos. Infelizmente, a maior parte desses objetos foram roubados pelos conquistadores espanhóis. Os Incas não possuíam escrita, mas desenvolveram um código numérico muito avançado, chamado quipu, que servia para calcular a quantidade de produtos armazenados e para organizar o recenseamento da população e dos rebanhos. Também possuíam um calendário lunar, que dividia o ano em 12 meses, embora seus conhecimentos em astronomia fossem pouco desenvolvidos. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Vocês são motivo de todo esse trabalho que visa trazer até vocês um pouquinho do nosso conhecimento em história. E para apoiar nosso trabalho, peço que compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Deixe sua curtida e comentário e até o próximo vídeo, com mais um episódio do Que História é Essa?